Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho que estão acompanhando essa série de vídeos sobre o programa de gerenciamento dos riscos. Sejam bem-vindos nessa aula, onde agora nós vamos tratar do controle dos riscos ocupacionais. Em aulas anteriores, já estudamos a avaliação dos riscos, o reconhecimento dos riscos e agora, para completar a tríade da prevenção, vamos entrar no estudo do controle e do monitoramento dos riscos ambientais. Antes de entrarmos no assunto, vamos fazer uma revisão, lembrando das aulas anteriores, que você pode ir no link aí embaixo e acessar todas elas. Na aula 1 fizemos a apresentação do curso. Na aula 2 tratamos lá do início da norma, os objetivos, o campo de aplicação e as responsabilidades. Na aula 3, a primeira parte da avaliação dos riscos. E na aula 4, a segunda parte desse ponto da avaliação dos riscos. E agora, então, antes de entrarmos no controle dos riscos, de fazermos essas análises, vamos a uma lembrança de que todo o nosso estudo é um preparativo para, o final, a elaboração desses dois documentos, que são os documentos do Programa de Gerenciamento de Riscos. O inventário, onde nós vamos disponibilizar todos os riscos existentes no local de trabalho ou na atividade a ser desenvolvida. E no plano, no programa de ações, nós vamos fazer o que a gente vai estudar hoje, que é o gerenciamento do controle, do monitoramento dos riscos que nós relacionamos lá no inventário. No ponto 5.1, é o primeiro que trata do plano de ação, diz que a organização deve elaborar planos de ações para cada um dos riscos avaliados. Então, se nós observamos no ambiente de trabalho o ruído, nós temos que fazer um plano de ação, de ações preventivas para o risco ruído. E são esses aspectos do controle do monitoramento que nós vamos abordar agora aqui nesse plano. Sempre lembrando que você deve conhecer as ferramentas de avaliação, de reconhecimento, as ferramentas de controle e monitoramento que nós já falamos na aula anterior, ok? Vamos lá. Lembrando que no plano de ação nós temos que fazer as avaliações dos riscos observados. Nós temos que fazer o estabelecimento das prioridades no monitoramento e no controle. E as ferramentas que você deve utilizar são ferramentas de monitoramento, são ferramentas de controle. Esse controle dos riscos, ele pode ser na fonte, lá no local de trabalho, adotando algum tipo de medida preventiva, ou então esse controle pode ser realizado na saúde do trabalhador. Por exemplo, no ruído, você adotou uma série de procedimentos de monitoramento e de controle. Agora nós queremos saber se essas providências preventivas estão dando resultado lá na saúde do trabalhador, realizando as audiometrias, verificando que não houve perda de audição, significa de que o teu planejamento para o monitoramento está correto para a prevenção, né? No ponto 5.1.2 do controle dos riscos, eliminação e redução dos riscos, a norma nos traz aqui alguma orientação, dizendo: a organização deve tomar as medidas necessárias e suficientes para eliminar ou reduzir os riscos, sempre que houver, primeiro,
exigências legais aplicáveis. No nosso caso, aqui, quando nós falamos de gerenciamento dos riscos ocupacionais, para todas as situações de riscos existentes nos ambientes de trabalho, sempre vai haver uma legislação exigindo que se faça a prevenção. As normas de segurança de uma forma geral, a legislação de saúde e segurança do trabalho são as exigências legais aplicáveis aqui ao caso. Você deve tomar medidas necessárias, como diz o início do ponto, também quando os níveis de risco que assim o determine. Para todos os riscos quantificáveis, você tem um limite de tolerância. Para alguns, você tem um limite chamado de nível de ação, da onde, a partir daquele limite ou daquele nível de ação, você deve tomar as medidas necessárias e suficientes para eliminar ou reduzir o risco. O terceiro ponto trata das evidências epidemiológicas, ou na literatura técnica indicativa de possíveis danos à saúde relacionados às fontes identificadas. Nós temos hoje, nos estudos, nos conhecimentos de saúde e segurança no trabalho, farta literatura técnica e já temos noção dos efeitos na saúde do trabalhador de cada um dos riscos existentes, seja o risco físico, seja um risco químico, um risco biológico, ergonômico ou de acidente. Essa questão de epidemiologia ou de literatura, nós temos as informações suficientes e necessárias para entendermos do assunto e quando é que nós devemos tomar as medidas necessárias e suficientes para eliminar ou reduzir os riscos. Na letra D, diz que você deve tomar as medidas necessárias quando acontecer ou houver evidências na organização ou em processos de trabalho, de produção análogos de relação entre o trabalho e danos à saúde dos trabalhadores. Da mesma forma que o item anterior, quando você conhece do assunto, quando você tem experiência, que o profissional sabe do que ele está fazendo, ele sabe quando existem essas evidências entre a relação do trabalho e o dano à saúde dos trabalhadores. Aquela questão de causa e efeitos. No item 5.13, diz que para cada ação preventiva devem ser definidos um cronograma, os responsáveis, os recursos humanos, os recursos materiais e os recursos financeiros, e formas de acompanhamento e aferição de resultados. Então, isso aqui é muito fácil de você entender. Quando você, lá no ambiente de trabalho, vai tomar alguma medida, vai propor uma ação preventiva, e isso envolve pessoas de outros setores, envolve construção, envolve algum tipo de providência que vai depender de recursos humanos, de recursos materiais e recursos financeiros, você deve, então, adotar, definir através de um cronograma quando é que você vai fazer o quê, quem será o responsável, quais são os recursos humanos que você vai ter necessidade, os materiais e a finança desse projeto preventivo. Eu vou te mostrar logo adiante um modelo de cronograma contendo todas essas ações preventivas, num exemplo prático. Aqui, vamos fazer um exemplo de uma ação preventiva. A nossa prática será a instalação de um exaustor para vapores orgânicos no local de trabalho. Veja aí, na figura que você está vendo, na imagem que você está vendo, é um local onde se faz a pintura de madeira com tintas e vernizes. E ali houve a necessidade de se instalar um exaustor.
E essa instalação vai exigir da empresa um investimento. E para isso, vamos pensar que o empregador te contratou para que você, profissional em saúde e segurança no trabalho, para atender uma exigência da auditoria fiscal do trabalho, a instalação de um exaustor nesse setor. Então você vai ter que, primeiro, criar um cronograma. Nesse cronograma, estabelecer no tempo as fases de todo o processo de instalação. Dentro do cronograma, você vai definir quem são os responsáveis e a definição das responsabilidades a cada um que está envolvido no projeto. No ponto 3, você tem que determinar os recursos humanos. Quem vai fazer o quê? A definição das tarefas. Você vai definir os materiais que serão utilizados, máquinas, equipamentos e ferramentas. E você vai fazer uma análise do custo do investimento financeiro. Ao final, no item 4, você vai fazer o acompanhamento e aferição de resultados, as avaliações de eficácia. Depois de instalado esse exaustor, nós vamos fazer uma coleta, uma amostragem no local de trabalho para enviar para o laboratório e verificar. Vou te mostrar logo adiante um modelo que você poderá utilizar nesse processo da prática. No ponto 514, quando comprovada pelo empregador a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial e temporário, devem ser adotadas as medidas preventivas necessárias, aplicando-se medidas de caráter administrativo e de organização de trabalho, e secundariamente proteção baseada em equipamentos de proteção individual, os EPIs. O pessoal que já tem experiência nessa área de elaboração de PPRA, na área de saúde e segurança do trabalho, conhece bem essas medidas preventivas diante da inviabilidade de prevenção com os equipamentos de proteção coletiva, que são os mais indicados. No entanto, não havendo essa possibilidade, as medidas a serem tomadas são, depois da proteção coletiva, medidas de caráter administrativo e organização do trabalho. Ou seja, a organização, a empresa, através dos seus recursos humanos, através do pessoal do SESMIT, fazer alterações em relação à jornada de trabalho, à substituição de pessoas, a troca de pessoal, não permitindo que se trabalhe além de algumas horas de exposição, fazendo todo tipo de movimentação de pessoas, de movimentação de equipes, alternando os turnos, retirando máquinas, colocando máquinas, adequando as máquinas. São medidas de caráter administrativo de organização do trabalho. Então, não havendo condições de minimizar os riscos com essas medidas de caráter administrativo, organização de trabalho e tampouco proteção coletiva, a última medida que deve se tomar são os usos dos EPIs. Então, assim é o controle dos riscos diante da inviabilidade de prevenção com proteção coletiva. E além das medidas para eliminar ou reduzir os riscos existentes, a organização deve adotar medidas para controlar os riscos nas seguintes situações. Vejam bem,
você já tem lá o seu ambiente em que você faz todas as medidas preventivas, que você monitora, que você controla. Mas existem duas situações que você tem que estar preparado, no caso das mudanças planejadas, temporárias ou permanentes, que possam dar origem a riscos relevantes. Você tem o seu ambiente controlado, monitorado, mas por alguma razão acontece uma mudança que pode ser planejada. Essa mudança pode ser temporária ou permanente, e essa mudança gerou riscos relevantes. Então você deve fazer todas as abordagens nessa nova situação. Ou então, aqui é interessante na letra B, quando a empresa, na aquisição de produtos e serviços, incluindo funções e processos terceirizados, ou seja, a empresa adota a mão de obra terceirizada através de empreiteiros ou através de empresas especializadas. Você tem agora uma nova situação de exposição a riscos que você deve fazer todo o processo que nós já estudamos, da avaliação, do reconhecimento e agora do controle dos riscos. Essa questão do terceirizado é muito importante quando a empresa traz para dentro das suas instalações uma empresa terceira para executar um serviço temporário ou permanente, nas chamadas terceirização. Então, todo o processo, toda a atividade exercida por essa terceira empresa deve sofrer também os mesmos tratamentos que a empresa garante àqueles que já estão ali no seu. Aqui no ponto 5.2, nós temos uma situação que você tem que prestar atenção na implementação e acompanhamento nesse controle dos riscos nas ações preventivas. Vou ler com muita calma e você vai prestar atenção, porque o que eu vou dizer agora é de fundamental importância para você se dar bem, para você conseguir aplicar todos esses conceitos e toda essa teoria que eu estou passando aqui. O item 5.2.1 diz que a implementação das ações preventivas e respectivos ajustes devem ser registrados, ou seja, devem ser documentados. Todas as ações de controle dos riscos, as ações preventivas, obviamente, devem ser documentadas. Documentadas aonde? Lá no plano de ação. E no item 5.2.2, aqui é que você tem que prestar atenção, porque eu venho repetindo em todas as aulas que o nosso estudo aqui é uma mera interpretação dessa norma do Programa de Gerenciamento dos Riscos, em que a norma está mandando você fazer. Faça isso, faça aquilo, faça ali, faça lá. Mas a norma não diz como é que você deve fazer. Lembra lá do MasterChef, do exemplo que eu dei? O chefe manda fazer o prato. Se você não tem a receita, você não vai fazer nada. Então esse item 5.2.2, ele diz: o desempenho das ações preventivas deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar, olha só, letra a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho, e na letra C, o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. Então, nessas ações preventivas que devem ser documentadas, a verificação, a inspeção e o monitoramento que você deve executar no ambiente de trabalho, você tem que saber as ferramentas que você vai usar nesse processo de verificação da execução, das inspeções nos locais de trabalho e nos equipamentos de trabalho. Você tem que conhecer os tipos de inspeções.
que existe dentro do estudo da saúde e segurança no trabalho. E repetindo aqui na letra C, o monitoramento, o acompanhamento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. Então aqui, para você concretizar essas ações aqui de implementação e acompanhamento, você deve estar preparada conhecendo as ferramentas de gestão dos riscos no trabalho. No controle dos riscos nas ações preventivas, o item 5211 diz que as ações preventivas deverão ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem deficiências em seu desempenho. Vou te explicar esse item com 2 exemplos e você vai entender tranquilamente. Vamos primeiro pegar o risco ruído. O gestor em segurança do trabalho, o profissional da área, resolveu implantar um tipo de protetor auricular, marca tal, com nível de redução de ruído em tantos decibel. E aí, no decorrer do tempo, passado um ano, começou a se perceber, através do monitoramento, que estava se apresentando perda de audição em alguns empregados. E fazendo uma análise posterior, verificou-se que o referido protetor auricular adotado pelo gestor não era adequado, o nível de redução de ruído estava equivocado para a frequência que existia no ambiente de trabalho, e o resultado foi a perda de audição de alguns empregados, ou seja, houve uma falha no processo de implantação daquele equipamento de proteção individual. Então, nesse caso, a ação preventiva deve ser corrigida, considerando esse dado obtido lá no monitoramento. Vamos a um segundo exemplo, num risco químico. A medida preventiva instalou um exaustor em um determinado local para retirar, para diminuir ou quem sabe até eliminar por completo resíduos de vapores orgânicos de um determinado agente químico. Depois de instalado o exaustor, procedeu-se à quantificação, à análise quantitativa do ambiente, feita a coleta de amostragem, enviada para o laboratório, e o resultado demonstrou que ainda havia exposição dentro de uma faixa até de tolerância, mas acima do nível de ação, demonstrando, portanto, que aquele exaustor instalado não foi o suficiente para eliminar totalmente ali a presença daquele vapor orgânico. Então, a ação preventiva, as ações preventivas deverão ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem deficiência em seu desempenho. E quando se fala dados obtidos no acompanhamento, significa no monitoramento daquele risco. Então, feito isso, as ações preventivas sempre devem ser corrigidas quando não dão o resultado desejado. No item 5.3, acompanhamento da saúde dos trabalhadores. A organização, entenda a empresa, deve desenvolver ações de controle em saúde de seus trabalhadores para a proteção da saúde, integradas às demais ações de prevenção em saúde e segurança no trabalho, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. Olha só, num dos meus primeiros vídeos, lá no início dessas nossas aulas, eu disse que nós iríamos encontrar muitos pontos em comuns com a NR9, né? Disse que estava tudo junto e misturado. E esse item aqui lembra
lá o primeiro item da NR9 que dizia que o PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo de proteção à saúde do trabalhador, devendo estar integrado com as demais normas regulamentadoras, principalmente com a NR9. E aqui, em outras palavras, é exatamente isso que esse ponto 531 está dizendo, que as ações de controle em saúde devem estar integradas às demais ações de prevenção. Então, seriam as outras normas de segurança, seria a legislação previdenciária, toda a legislação com o único objetivo da prevenção da integridade física e da saúde do trabalhador. No item 5311, o controle da saúde dos trabalhadores deve ser um processo preventivo planejado. Ora, óbvio, a norma de gerenciamento de riscos que estamos estudando e que está sendo implantada, ela obriga esse controle num processo preventivo planejado por si. Planejado, sistemático e continuado de obtenção e análise de dados individuais e coletivos em exames médicos clínicos e complementares, analisados em conjunto com os dados sobre os agravos, a saúde e a exposição a agentes e condições nocivas no trabalho. Pegue todo esse item e transforme em duas palavrinhas que representam todo esse texto: monitoramento e controle. Ou seja, você aplica a ação preventiva, monitora, controla os riscos, e aí você, através de ferramentas de monitoramento, você vai ter a resposta do sucesso ou do insucesso do que foi aplicado na prevenção. É muito comum o controle, quando se trata da saúde, fazer o controle direto na saúde do trabalhador. Se você adotou medidas preventivas de eliminação, de extinção, de diminuição de um risco, seja ele físico, químico ou biológico, a resposta positiva para o que você implantou está no corpo do trabalhador. Realizados os exames de audiometria, espirometria, exames de sangue e outros, se no resultado desses exames não aparece a consequência daqueles riscos que foram prevenidos, o resultado então é positivo. E esse monitoramento, esse controle que é feito na saúde do trabalhador é o mais eficiente que existe entre todos. Então, resuma esse item 53.1.1 nas palavras controle e monitoramento. É isso. Então, para finalizarmos esse ponto e essa aula do controle, do monitoramento dos riscos, o item 5.4 traz a investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No item 5.4.1 diz que as ações de prevenção em saúde e segurança do trabalho devem incluir a investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Esse é um dos itens retirados lá da ISO 45001, dizendo que dentre todas as ações de prevenção à saúde e à segurança do trabalho, uma delas é a investigação de acidentes e doenças. E no item seguinte, no 5.4.2, informa que as análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem, 2 pontos. Aí traz uma lista com 3 condições que devem ser atendidas nas análises de investigação de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Quero aqui já dizer que esse assunto de investigação de acidentes e de doença,
Ele é uma das ferramentas que você deve aprender para então aplicar obedecendo esse mandamento aqui do PGR. No curso específico de gerenciamento de riscos, nós vamos conhecer algumas ferramentas de investigação de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Mas analisando aqui esse item, na letra A diz que você deve, na análise dos acidentes e doenças, considerar as situações geradoras dos eventos, ou seja, a causa dos acidentes ou das doenças, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas para estabelecer o nexo de causalidade, né? A considerar as atividades desenvolvidas, o meio ambiente, os materiais e organização da produção e do trabalho. Na letra B, identificar os fatores imediatos, subjacentes e latentes relacionados com o evento. Significa fatores são as causas dos acidentes. Quais são os fatores que levaram ao acidente? E aqui entra muito a subjetividade, porque quando nós falamos em análise e investigação de acidentes, nós devemos considerar as causas. Quando nós estudarmos lá a matéria de investigação de acidentes, isso, se você já não sabe, pela experiência, pela profissão, as causas dos acidentes, quando nós analisamos os fatores humanos das causas, o que chamava-se de atos inseguros e hoje adota-se outras nomenclaturas, mas que não deixa de ser a falha humana, nós devemos estudar os fatores que levam a pessoa a cometer essa falha humana. Fatores subjacentes e latentes relacionados com o evento, com o acidente. Devemos fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção de acidentes. A letra C, com esse texto, diz que o objetivo da análise e investigação do acidente não é procurar o culpado, quem foi o culpado, se a empresa, se o empregado, e sim para fornecer evidências que vão servir para embasar, para revisar medidas de prevenção existentes e adotar novas medidas de prevenção, de acordo com aquilo que foi observado no acidente investigado. É isso. Desta forma, chegamos ao final dessa aula onde estudamos o controle dos riscos. E eu volto a repetir pela enésima vez de que nós estamos estudando o texto da norma que manda implantar o programa de gerenciamento de riscos. Essa norma que já foi implantada, já foi obrigada, determinada lá na NR18. As empresas de construção civil, a partir de agora, já estão obrigadas a elaborar o programa de gerenciamento de risco nos termos que está lá na NR18, acabando com o PPRA e com o PCMAT. Então, nós nesse estudo nos limitamos a entender o que é que a norma quer, o que é que ela obriga a fazer. E já disse, repito, como fazer, como implantar as ferramentas de avaliação, as ferramentas de controle, de monitoramento, tudo isso você deve estudar e nós vamos estudar em cursos à parte, em cursos que vêm logo depois desse. Espero então que você tenha gostado desta aula e, sobretudo, entendido. Na próxima aula, nós vamos estudar então o planejamento das ações. Até lá, um abraço a todos.